Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para glorificar a Deus juntamente com você. E eu quero nesse momento orar pelo Fernando, para que Deus use a sua vida e que ele possa falar da parte de Deus. Pai querido, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Quero colocar nas tuas mãos a vida do Fernando e pedir que, em nome de Jesus, tu uses a tua palavra para edificar a tua igreja e a cada um de nós em particular. Glorifica o teu nome pela tua palavra e usa-nos, Pai, para sermos uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria que você lembrasse que no quarto domingo, dia 23 de maio, estaremos voltando aos nossos cultos presenciais. E a todas as mães da nossa igreja, que o Senhor te abençoe muito, que você continue sendo a mãe que você é, escolhida pelo Senhor, abençoada por Ele, e que você seja uma bênção para a glória de Deus, para o louvor do nome do nosso Pai querido. Que o Senhor te abençoe assim em nome do Senhor Jesus Cristo. E até breve estaremos juntos. Continuemos, queridos, orando para que em nome de Jesus acabe esse vírus e seja extinto para a glória do nosso Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, Poderoso é o Senhor nosso Deus. aleluia, Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. bem forte cantemos aleluia. A graça e a paz a todos os irmãos, que esse domingo seja um início de semana abençoada por Deus a todos vocês. Dia das Mães é um dia especial, mas também um dia triste para alguns filhos e um dia triste para algumas mães. Mas é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre isso que Deus me deu o título, para que nós possamos estar conversando, meditando o que Deus tem preparado para nós. Antes de entrar na palavra, eu quero, na palavra da meditação, eu quero ler um versículo, 1 Coríntios 15, 21. Diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem,
também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Vou repetir. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E é disso que nós queremos falar hoje. Eu quero falar para você sobre vida após morte. Podemos definir a morte do corpo como sendo o fim das atividades vitais de um organismo, mas que esse processo é tão temível e terrível para o ser humano. Por que isso? Porque esse processo é tão terrível, tão temível para nós, os seres humanos. Nunca sentimos a morte tão perto de nós e dos nossos. A única certeza que nós temos é que todos passarão por ela. Todos passarão pela morte. A incerteza que muitas pessoas têm após a morte é normal, porque associamos de tal maneira a nossa vida com o nosso corpo físico que uma ameaça contra o corpo é considerada uma ameaça contra a própria vida. Não é fácil chegar perto da morte. Vamos ver 1 Coríntios também 15, de 1 a 4. Esse é o texto que nós vamos estar meditando e separando 4 pontos para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus para mim e para você. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Vamos ler de novo? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E é sobre isso que eu quero falar para você. É sobre isso que eu quero falar com você. Foi separado 4 pontos. Primeiro ponto, o evangelho anunciado. Segundo ponto, é o meio de salvação de todos os homens. Terceiro ponto, necessário crer. E o 4º ponto, pregar o evangelho de Cristo. O primeiro ponto, o evangelho anunciado. Quem não gosta de receber boas notícias? Numa tremenda situação que nós estamos passando, terrível situação que nós estamos passando, quem não gosta de receber boas notícias? O Evangelho é a boa notícia do Senhor para toda a humanidade. Você sabia? É Deus, através do Espírito Santo, nos dando a oportunidade de conhecermos a sua graça, a sua misericórdia. O Evangelho é a comunicação de Deus com os homens. Quando recebemos boas notícias, precisamos, além de crer, receber, é necessário perseverar. Quando recebemos as boas notícias, precisamos, além de acreditar, recebendo-a, é necessário preservar. O segundo ponto. O Evangelho é um meio
de salvação de todos os homens. Vejamos o que diz Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O evangelho deve ser apresentado simplesmente como ele é. Muitos pregadores gostam de florear as boas novas, florear as boas notícias, tentando agradar o indivíduo, mas precisamos ser claros, diretos e responsáveis. Nós precisamos ser claros, diretos e responsáveis. Porque muitas pregações, muitas situações, deixam a pessoa carnalmente seguro, e quando vem a morte, nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Precisamos ter a certeza que o que cremos tem uma finalidade verdadeira, que é a vida após morte. Se isso não estiver acontecendo entre o povo cristão, a palavra diz que temos crido em vão. É o evangelho que nos dá a garantia da vida após morte, que conhecemos como salvação ou ressurreição. Vamos ver o que diz, terceiro ponto. Necessário crer. O terceiro ponto, necessário crer. Vamos ver o que diz no Evangelho de João 5:21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. No versículo 24 desse mesmo capítulo, Jesus diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É necessário crer nessa mensagem para que possamos alcançar a vida após morte. E também repassar para aqueles que ainda não entenderam o evangelho da salvação. Nós precisamos repassar para aqueles que ainda não entenderam o evangelho da salvação. O quarto ponto: pregar o evangelho de Cristo. Se não cremos verdadeiramente na vida após morte, então de nada vale crer em Cristo. Dureza, né? Se não cremos verdadeiramente na vida após morte, então de nada vale crer em Cristo. Se você prega Cristo e não crer na vida após morte, você está pregando uma coisa que você não acredita. Se você não acredita nisso, então pare de pregar. Se você prega somente a vida do corpo físico, das necessidades do corpo físico, esquece. Você não está pregando o evangelho por completo. Nós precisamos crer no que nós pregamos. Nós precisamos ter certeza do que nós temos para poder repassar. Se você não crê no que você prega, para de pregar. É o evangelho que nos garante que Cristo morreu pelos nossos pecados. É o evangelho que garante que Cristo pagou por nossos pecados. Segundo o quê? Segundo as Escrituras. Segundo o evangelho de Cristo. Que diz o quê? Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. E é isso que as Escrituras dizem e nos comunicam. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. É repetitivo, mas eu preciso repetir para você gravar. Se não cremos verdadeiramente na vida após morte, então de nada vale a nossa pregação. De nada vale crer em Cristo. Esse é o quarto ponto. A vida após morte existe e é real.
É isso. A vida após morte existe e é real. São as Escrituras que dão testemunho da vida após morte. E é de Deus que veio até nós essa notícia de boas novas. É Deus o próprio autor das Escrituras. Se você diz que crê em Deus, você tem que crer nas Escrituras. Porque foi através do Espírito Santo que ela foi escrita. Lógico, foi usado homens para escrever, mas homens sendo usados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Somente através do Evangelho de Cristo que poderemos alcançar a salvação. O próprio Cristo nos adverte, como advertiu também na época os fariseus, nos adverte hoje através da sua palavra. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 está registrado. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como diz Tito, no capítulo 2, pregar a sã doutrina. Somente a sã doutrina. Não precisamos inventar as coisas. Nós sabemos, temos conhecimento que a Bíblia, ela se explica por si próprio. E é esse poder que Jesus fala, que não conhecendo o poder de Deus, é esse poder que ressuscitou a Cristo, que nos ressuscitará para vivermos com Ele. Nós precisamos ter essa certeza. Tudo isso se resume em 2 versículos no Evangelho de João. E nós precisamos ter essa certeza. É dolorido enfrentar a morte. É dolorido ter essa separação carnal. Eu já sofri com isso. Muitos sofreram com isso. E muitos estão sofrendo com isso. Mas a palavra de hoje eu quero que você saiba que ela nos garante que através de Cristo Jesus nós viveremos vida após morte. Essa morte do corpo físico não é o fim. A morte do corpo físico não é o fim. Precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ter forças para quando chegar a nossa vez. É triste, é doloroso, não é fácil. Porque nosso corpo físico, ele veio do barro. E agora, quando a gente vai para o barro, volta ao barro, né? Volta às nossas origens, o espírito vai com Deus. Depois, na ressurreição, na vida após morte, esse corpo que era corruptível, ele se torna incorruptível. Aí você viverá uma vida após morte, uma vida plena, louvando e glorificando a Deus. E a mensagem de hoje se resume em 2 versículos no Evangelho de João, no capítulo 3. Grave: vida após morte existe. Se você quer participar dela, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida neste momento. A palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida após morte. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou repetir. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nos garante a vida eterna. Como no começo foi lido, visto que a morte veio por meio de um homem,
de um só homem, o Adão, pela desobediência. Também a ressurreição dos mortos, vida após morte, veio por meio de um só homem também, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele ofereceu seu Filho em favor de muitos. E se você quiser fazer parte desses muitos, ter a garantia da vida após morte, ter a certeza que você, quando partir desse mundo, vai ter um mundo melhor para você, através de Jesus Cristo, através do Evangelho de Jesus Cristo, que é a notícia da salvação. Faça parte disso. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, depois que ouvimos a palavra do Senhor, é preciso que nós entendamos o que vamos fazer com o que ouvimos. Que você possa considerar o fato de que a prática do que ouvimos é mais importante do que ouvirmos, do que somente ouvirmos. É preciso ouvir e praticar para a glória de Deus Pai. Gostaria que a gente fizesse aquela oração com os gestos que eu aprendi com um pastor muito querido. Senhor, abençoa-nos. Senhor, transforma-nos. E Senhor, usa-nos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meus queridos. Seja luz para a glória do Senhor Jesus. Teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei, me sustentas em minha dor,
mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. Pra que outros possam viver, vale a pena morrer. Pra que